Glória a Deus. Glory to God. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Grace and peace. Amen. Aleluia. Para mim é uma grande alegria estar aqui hoje. To me, I'm very joyful to be here this Quando o morning. pastor Márcio me convidou, Pastor Marcy invited me, eu fiquei muito alegre de poder estar junto com os irmãos. and I was very happy to be here with the brothers. Vocês são uma igreja viva, You're a live church, cheia do Espírito, full of the Spirit, amorosa with a lot of love, e uma grande família aqui. a big family here. Eu sou um fã do pastor de vocês, o pastor Márcio, I'm a fan of your pastor, Pastor Marcio, da pastora Carla. and Pastor Carla. Eles são grandes amigos nossos. You're a big friend of us. Eu sou grato a Deus por conhecê-los I'm grateful for knowing them e por estar aqui hoje com and vocês. to be here today. Eu gostaria que, nesse momento, I like in this moment, você curvasse a sua cabeça you bow your heads e orasse, pedindo ao Senhor que fale com você nessa manhã. and pray that the Lord will speak to you this morning. Pai Santo, Father, nós te pedimos nesse momento, we ask you in this moment, ministra o nosso coração. minister our hearts. Nós temos fome e sede do Senhor. We have hunger of you, Lord. Nós precisamos da tua We presença. need your presence. Nós queremos mais de ti, Senhor. We want more of you, Lord. Ensina-nos os teus caminhos nessa manhã. Teach us your ways Que nós não venhamos sair daqui da mesma maneira que entramos. so that we won't leave here the same way we got in, Mas que nós saiamos daqui but we will leave here cheios full da tua presença. of your presence, Cheios full do Espírito of Santo. the Holy Spirit, Cheios full da tua palavra. of your word, Saciados full pela comida que o Senhor nos dá nessa manhã. of the food you're going to give us this Fala morning. conosco. Speak to us. Fala comigo. Speak to me Em nome de in Jesus. Jesus' name. Aleluia. Hallelujah. Glória a Deus, irmãos. Como já foi dito, eu sou o pastor Paulo. So I'm Pastor Paulo. Até o final deste ano, do ano passado, na verdade, Until the end of last year, eu estava liderando a Videira Flórida, I was leading Videra, Florida, sendo o pastor responsável. being the senior pastor there. E agora nós estamos num período de transição. And now we're in a transitioning moment. Eu e minha família nos mudamos para Port St. Lucie Me and my family, we moved to Port St. Lucie para plantar a igreja ali. to plant the church there. E no dia 6 de outubro, On October 6th, às 5:30 da tarde, 5:30 in the afternoon, a vinha e a videira Vine and Videra, vai ter uma nova igreja em Port St. Lucie, there's going to be a new church in Port St. Lucie para a glória do Senhor Jesus. for the glory of the Lord E eu Jesus. gostaria de convidar todos vocês para estar lá conosco, I'd like to invite you all to be there with para us, se alegrar conosco ali. to rejoice E with se us. você conhece alguém na região, And if you know anybody in that region, passe o contato para a gente. send us their contact. Nós queremos pastorear essas pessoas. We want to pastor those people. Amém? Amen. Sou casado com a Maíra, I'm married to Myra, mulher da minha vida. the woman of my life. Sou pai do Estevão I'm the father of Stephen e da Isabelle. and Isabelle. E nós somos uma família sacerdotal. And we're a priest Family. Yeah. Separado para servir o Senhor. Separated to serve the Lord. E com muita alegria fazemos isso. And with a lot of joy we do that. Amamos ser pastores, We love to pastor. amamos servir o Senhor. We love to serve the Lord. Hoje eu quero compartilhar com você uma palavra Today I want to share a word with you. que eu creio que é para nós como igreja. And I believe it's for us as a church. Sabe, por muitas vezes nós negligenciamos For a long time we denied 4 coisas: 4 things. a palavra, The word, o jejum, fasting, a oração prayer, e o compartilhamento da palavra. and the sharing of the word. Muitas vezes nós não valorizamos essas coisas. A lot of times we don't value those things. Mas se você for olhar para Atos, But if you look at Acts, a igreja em Atos, the church in Acts, isso era uma prática ou uma coisa diária que acontecia na vida da igreja. that was something that would happen daily in the life of the church. Eles diariamente oravam They would pray daily, de forma unânimes, like in a unified way. compartilhavam a palavra, They would share the word, they jejuavam would fast, e eles estavam juntos. and they were together. Isso tem que ser uma prática na vida nossa como igreja. This has to be something that we do constantly in our lives. Então nunca negligencie So don't ever deny those things. a palavra, The
the word, a oração, prayer, o jejum fasting, e o compartilhamento dessa palavra que você recebeu. and sharing of the word that you receive. Por isso que eu amo a visão que nós temos como igreja. That's why I love the vision that we have as a church. Porque aqui nos cultos de celebração, Because here in the services that we have every você Sunday, recebe a palavra. you receive the word. No seu dia a dia, In your day by day, você é despertado para ler a palavra. you are called to read the word. Na célula, In the life group, você é desafiado a orar you're challenged to pray e principalmente compartilhar and mainly to share o que Deus falou com você aqui. what God has talked to you here. E tem momentos na nossa vida como igreja, And there are moments in our lives que eu as a creio que a church. semana que vem vai começar um jejum aqui, vai? And I believe Semana next que vem? week is going to start a fasting here, right? Já fizeram Oh, na nossa frente. You did it in front of us, Glória a Deus. ahead of us. Tem períodos como igreja que nós somos desafiados a jejuar juntos. There are periods as a church that we're challenged to fast together. Essa é uma prática que nós deveríamos ter. There's a practice that we should have. Sabe, é uma prática que você deveria ter como homem e mulher de Deus. It's something that you should do as a man and woman Essa of vida God. devocional. This devotional life. E dessa vida devocional, And from this devotional life, eu quero ministrar hoje sobre I like- oração. I'd like to minister today about prayer. Fala pro irmão que está ao seu lado, oração. Tell the person next to you, prayer. Fala pro outro, você está preparado para orar? Tell the other one, are you ready to pray? Aleluia. Hallelujah. Sabe, Romanos capítulo 12, verso 11. In Romans 12:11, Romanos 12, 11, abre a sua Bíblia. open your Vai Bibles. ser projetado aqui também. We're going to project over here. Sabe, a Bíblia fala primeiro, no zelo, não sejais remissos. Sede fervorosos de espírito. Antes de falar de oração, quero falar dessa palavra aqui, fervoroso. Before talking about prayer, I want to talk about this word here. Alguém já pôs uma água para ferver na chaleira? Has anybody put Quando ela something começa a ficar quente, water to boil? When it starts to heat o que up, ela começa a produzir? what does it produce? Bolhas. Mas só bolhas? Bubbles. What else? Hã? Vapor. Mas só vapor? Steam. But just only steam. Qual que é a evidência que ela está assim em ebulição? What is the evidence that it's boiling Hã? up? Ninguém falou. Nobody said it. Todo mundo bombou aqui. O barulho, irmãos. The noise. O barulho, aquele assovio, aquele barulho que ele vai fazendo. That Quando noise. cada vez está mais quente, vai fazendo mais barulho. The hotter it gets, the more noise it makes. Eu não posso esquecer do meu tradutor aqui. I can't forget my translator here. Se não vou fazendo barulho na frente dele, ele não consegue traduzir. If I make too much noise in front of him, I can't. Mas a Bíblia está dizendo para nós, The Bible is saying, seja fervoroso de espírito. keep your spiritual fervor. Ou seja, esteja em ebulição. So be E boiling. quem está em ebulição, cheio And who's cheio do Espírito, full of the Spirit, faz barulho. makes noise. O mínimo que você deveria falar aqui é amém. The least you could say here, it's O mínimo que você amen. deveria fazer é abrir sua boca nesse The lugar. minimum you could do right now is open your mouths here. Porque a Bíblia fala pra gente ser fervoroso. Because the Bible says that we need to be fervent. Servir a Deus é ter fervor. To serve the Lord is to be fervent. Eu não estou falando nem de Have oração fervor. ainda. I'm not even talking about Mas prayer. servir a Deus é ter fervor. But serving the Lord is to be E ter fervor é fazer barulho. Is to be fervent is to make noise. É por isso que nós temos que aprender a falar amém no culto. That's why we need to learn to say amen. Abrir a nossa boca Open our mouths para falar da parte do Senhor. to talk about the Lord. Para confirmar a palavra. To confirm the word. Vocês estão comigo, gente? Are you with me? Mas continuando. But continuing here. Aqui a Bíblia está dizendo para a gente ser fervoroso servindo ao Senhor. The Bible is saying that we need to be fervent. É tempo de servir o Senhor, amém? It's time to serve the Lord, amen. Verso 12. Verse 12. Regozijai-vos na esperança. Be joyful in hope. Meu objetivo não é fazer um estudo bíblico, mas qual que é a nossa esperança? What is our hope? Jesus. Jesus. Mas a viva esperança, sabe qual que é? But the living hope, É o que nós cantamos aqui a maior parte da manhã. it's what we sang here. Ele this está morning. vindo. He is coming. Ele está voltando. He's coming back. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Essa é a nossa esperança. This is our hope. Nós estamos como quem espera pelo nosso amado. We're as somebody who's waiting for E your aqui é um love. detalhe para você. Eu não casaria com uma noiva que
que não quisesse, So I wouldn't marry a que não bride estivesse apaixonada por that mim. wouldn't be in love with me. Sabe por que eu casei com a minha You esposa? know why I married my wife? Porque eu vi que ela se apaixonou por mim. Because I saw that she got in love with me. fell in Tudo love que a gente ia fazer, a gente queria estar junto, criava maneiras para estar junto, para estar próximo, para conversar, ia dormir, ficava conversando horas no telefone. Everything we would do, we would stay hours and hours on the phone. Oi, não making era uma excuses to be obrigação, viu? together. It wasn't an obligation. Era um prazer. It was a pleasure. É por isso que eu acredito que o Senhor está preparando a noiva para manifestar uma expressão, That's why I believe the Lord is paixão preparing por Ele, a bride who a has ponto, passion for Him. inclusive, da oração não ser uma obrigação para você. To the point that prayer is not Porque just an orar é obligation for you. falar, Because prayer is talking. orar é speaking. conversar. It's talking. Eu não sei se você sabe, no Antigo Testamento In the Old Testament, não tem nenhum mandamento there's no commandments para que você ore. so that you pray. Porque a oração não é um mandamento. Because prayer is not a commandment. Oração é relacionamento. It's a relationship. Oração não é algo obrigatório, Prayer is not obligatory. no sentido de ser um It's mandamento para você fazer. It's not something you should do because you're told to. Oração é o desejo de falar com seu pai. It's the desire to talk with your O father. desejo de falar com seu noivo, Senhor Jesus. Desire to talk to your groom. É Lord abrir o seu Jesus. coração. To open your hearts. Oração, então, é a maior expressão da graça nas nossas vidas. So prayer is the biggest expression of grace in our lives. Continuando o texto. Sede pacientes na tribulação. Be O que patient in acontece the nos dias de tribulation. tribulação normalmente? So what happens in the day of tribulation usually? Nós perdemos a paciência, não é We verdade? lose our patience, right? Nós perdemos a paciência. Muitas vezes nós queremos sair do lugar que Deus nos colocou. A lot of times we want to leave the place God has put us. Quando as coisas ficam difíceis, o que normalmente você quer fazer? When things get difficult, what do you usually want to do? Dá a sua solução. Give your solution. Agir do seu modo, da sua maneira. Act in your way. Mas o que nós deveríamos fazer? But what should we do? Ser pacientes. Be patient. Ser pacientes. Be patient. O que é ser paciente? What is to be patient? Esperar pelo Senhor. To wait in the Lord. Esperar pela vontade do Senhor. Wait for the will of God. Mas o texto termina assim: na oração, seja perseverante. But the text says, faithful in prayer. Sabe, todas as outras coisas antes, So everything before that, elas só se mantêm they only keep themselves se você tem uma vida perseverante em oração. if you have a constant life Se of você vai prayer. ser paciente na tribulação, se você orar. You're going to be patient in your prayer, in your tribulation. Você vai if se you pray. regozijar na esperança se você orar. You're going to rejoice in hope if you pray. Você vai aprender a servir o Senhor se você orar. You're going to learn to serve the Lord if Você you vai pray. ser fervoroso de espírito, cheio do espírito, se você fizer o quê? You're Orar. going to be full of the Spirit if you do what? If you pray. Sabe? Então, a chave aqui desse texto é oração. So the key of this text is prayer. Oração. Prayer. E a recomendação do apóstolo Paulo é persevere na oração. And Pastor Paul's recommendation is to keep Outro in texto prayer. que ele escreveu é ore sem cessar. Another text that he said was pray without stopping. Em outras palavras, ele está falando para mim e para você. Filho, ore. So he's talking to me and you. Ore. Son, Ore. pray. E a pray. vida do homem de Deus é a vida da oração respondida. And the life of the man of God is the life of an answered prayer. Sabe, se você é um homem de Deus, If you're a man of God, a sua história your story é a história da oração respondida. is the story of the answered prayer. É o dia que você orou para receber o seu green card. It's when you pray to get your E green talvez card. você passou por muitas tribulações, And maybe you went through a lot of tribulations. mas um dia a resposta But veio. one day the answer came. E aquilo foi uma alegria And completa that na sua was vida. a joy in your life. É o dia que você era solteiro e orou por uma esposa. It's the day you were single and you prayed for E a esposa wife, veio. and the wife came. Sabe, é o dia que você não podia ter filhos e você orou. It's when you couldn't have kids E and you Deus prayed, abriu o ventre da sua esposa. and God gave you a child. É aquele carro que você queria ter. And that car you wanted Você to orou. have, you E prayed, Deus respondeu. and God answered. É aquele momento de dificuldade financeira que você estava. It's the moment you had Você difficulties, orou e pediu. and you prayed, E o pai respondeu a você. and the Father Abrindo uma porta de provisão. opened a door of provisioning. Sabe, a vida do homem de Deus, então, The life of the man of God é a vida da oração respondida. is the life of the answered prayer. É aquele familiar que você orou
10 anos para ele nascer de novo e converter. It's the family member that you prayed for 10 E years. um for dia them to você viu a convert. oração respondida na sua frente, ele entregando a vida para Jesus. One day you see him giving his life to Sabe, eu Christ. orei pela minha mãe por mais de 20 anos. I prayed for my mom for over 20 years. Um dia ela veio em mim, deitou no meu colo One day she came on my lap e falou: eu quero entregar minha vida para and she Jesus. said, I want to give Porque my a life to vida do Jesus. homem de Deus é a vida da oração respondida. Because the life of the man of God is the Porque life quando a of oração é answered prayer. respondida, a sua fé aumenta, filho. Because when your prayer is answered, your faith O grows. seu testemunho amplia. Your testimony Sabe? increases. Então o que você deveria fazer é orar. So what you should do is pray. Orar por tudo. Pray for everything. Orar por tudo. Pray for everything. Sabe, todos nós All of us, deveríamos ter experiências we should have experiences de orações respondidas. of answered prayers. Porque a oração, ela é o segredo da vitória. Because the prayer is the secret of victory. Oração é como um combustível, um explosivo no mundo Prayer, celestial. it's like a fuel. Sabe, é o poder que move o braço de Deus. It's the power that moves the arm of God. Sabe, eu fico pensando em Daniel, I think about Daniel, profeta Daniel. the prophet. A Bíblia fala que pelas escrituras ele reconheceu que o tempo do cativeiro havia se encerrado. The Bible says that he understood that the time of captivity was. Eu não sei se vocês sabem, mas o povo de Deus, The people of God, a nação de Israel, foi levada cativa para a Babilônia. the nation of Israel, was taken captive in Babylon. E o profeta Jeremias profetizou And the prophet Jeremiah que esse prophesied cativeiro demoraria 70 anos. that captivity would last for 70 years. Daniel foi levado cativo junto. Daniel was taken also. Lá o Senhor o colocou em posições extraordinárias dentro There, daquele reino. the Lord put him in strategic positions. E a Bíblia fala que ele orava 3 vezes ao dia. And the Bible said that he prayed 3 times a day. É um homem de Deus, não é não? He's a man of God, right? Ele orava 3 vezes ao dia. He would pray 3 times a day. E lendo as escrituras, ele entendeu And reading the scriptures, he understood que o tempo do cativeiro havia se encerrado. that the time of captivity was O que over. homens de Deus fazem quando vê uma promessa? What do men of God do when they see a promise? Fala pro seu irmão. Tell to your brother next to you. Oram. Pray, Oram. pray. A Bíblia fala então que ele foi orar. The Bible said that he went to pray, E ele começou a orar. and he started to E pray. por 21 dias ele orou. And for 21 days he prayed. E no 21º dia a resposta On chegou. the 21st O day, anjo foi enviado a ele. the prayer was O answered. anjo mensageiro chegou até ele. The angel got to him. Depois de 21 dias orando. After 21 days praying, Agora o que eu acho mais formidável no now, texto what I think it's wonderful, é como que o anjo chega até ele. how does the angel get to him? Ele começa dizendo assim: He starts to say, Daniel, Daniel. homem muito amado. a man who's very loved. Sabe, essa é a maneira que Deus olha para cada um de nós. That's how God looks at us. Você é amado de Deus. You're a beloved child of Você é God. muito amado de You're Deus. very loved by God. Homens muito amados e mulheres muito amadas de Men and Deus. women, very loved Tenha by suas God. orações respondidas. Have your prayers Sabe por que answered. você é muito amado? You know why you're so loved? Porque Deus não poupou o seu próprio filho. Because God did not withhold his own son. Ele His only son, não poupou o seu próprio filho para morrer no seu lugar. to die in your place. E Deus prova o seu amor, diz a palavra, And God proves his love dando o seu giving próprio filho. his only son. Então você é a prova cabal que você é muito amado. So that is the final proof that you're loved. E o anjo chega em Daniel e fala: homem muito amado. And he Desde o asked primeiro Daniel, dia. Desde que dia, irmãos? Since day one, Desde o primeiro dia. Since Que day você one. se dispôs a jejuar e orar. that you were willing to fast and O pray, Senhor já ouviu e respondeu a sua the oração. Lord had already answered your prayer. Sabe, há muitos mistérios entre o céu e a terra que a gente não entende. There are many mysteries between heaven and earth that we don't get Mas it. a recomendação bíblica é ore. But the recommendation, the biblical recommendation Enquanto você is não to pray. entende, ore. For the time that you don't understand, just pray. Enquanto a promessa não aconteceu, ore. While the promise has not fulfilled yet, just pray. Mas saiba But know que desde o primeiro dia da sua oração Deus já ouviu. that since day one of your prayer, E Ele já respondeu. He already answered. E Ele já está vindo em seu favor. And He's coming in your favor, Em nosso favor. in our favor. Porque se ele prometeu, diz a palavra, Ele é fiel para cumprir. Because if He promised, He's faithful Então to apenas creia. keep His promise. E So just persevere. believe Orando. and persevere praying. Sabe, nós vemos então que para que o povo saísse da Babilônia We see that for the people to leave Babylon, e que a promessa acontecesse, and so that the promise would happen, alguém tinha que orar. somebody had to pray. Sabe,
Alguém tem que orar agora, Somebody needs to pray right now para que o mover de Deus venha. so that the move Alguém of tem que God orar, will para que essa come. região seja alcançada. Somebody needs to pray Porque so a that this promessa de region Deus é be reached, because the promise of God, que a vontade dele é que todos sejam salvos. His will is so that everybody Mas will alguém be tem que saved. orar. But somebody needs to Alguém pray. tem que se colocar na brecha. Somebody needs to put. Alguém tem que entender between. as escrituras e reagir orando. Somebody needs to read the scriptures Por and isso é tempo react, de orar, pray. filho. Orar. So we need to pray. Nós vemos então que Daniel orou. So we see that Daniel prayed, E mais tarde você vai ver que a promessa se cumpriu. and later you will see that the promise actually happened. Sabe, eu costumo dizer Was que até a fulfilled. volta de Cristo, Until the coming of Jesus, isso é uma opinião minha. this is my opinion. Você pode jogar fora. You can throw it away if you want. Até a volta de Cristo, Until Christ returns, depende da oração da igreja. it depends of the prayer of the church. Até a volta do Senhor Jesus, Until Jesus comes back, depende da nossa oração. it depends on our prayer. É por isso que a Bíblia fala que o Espírito e quem? That's why the Bible says that the O Spirit Espírito and e a who else? noiva. Quem é a And the noiva? bride. Who's the bride? Fala assim, eu. Me. Eu sou a noiva. I'm the bride. Nós somos a noiva de Cristo. We are the bride of Christ. A Bíblia fala o Espírito, que é o Espírito Santo, e a noiva dizem o quê? The Bible says the Spirit and the bride say Faz what? barulho, irmãos. O que ela Make diz? some noise. Vem, vem. Ou seja, até a volta de Cristo é uma oração em que você diz o quê? Vem. Until the return Vem. of Christ, Vem. it's a prayer that you say, Essa é a "Come oração back, que o come Senhor back." espera de nós. That's the prayer that He wants from us. Sabe? E eu desejo que nos meus dias eu veja a volta do Senhor. And I want to see the return Eu creio of que está Christ. breve. I believe Aleluia. it's soon. It's going to Sabe? happen soon. A Bíblia nos mostra que tipo de oração é uma oração fervorosa. The Bible shows us what kind of prayer is a fervorous Quando nós pensamos em prayer. oração When we think fervorosa, about prayer, fervorous nós prayer, normalmente pensamos em uma oração que nós vamos fazer e vamos chorar muito. we usually think about a prayer that we're going to Para cry a lot. clamar. We're going to claim. E vamos pedir várias vezes. We're going to ask so E vamos many falar times. muito ao We're gonna Senhor. talk a lot about to the Lord. Mas a Bíblia define a oração fervorosa diferente para nós. But the Bible defines a fervorous prayer differently. Eu quero te dizer que a oração fervorosa é a oração que Deus responde. The fervorous prayer is the prayer that the Lord answers. A oração fervorosa é a oração que The funciona. fervorous prayer is the prayer that works. Mas pastor, que oração fervorosa é essa? But what kind of fervorous prayer is that? É a oração que eu vou me ajoelhar It's the prayer that I'm going to put myself e on vou my clamar, knees. I'm going to cry chorar out. até I'm sair catarro do meu nariz. gonna cry until snot comes out of my nose. Vou fazer uma poça de lágrimas aqui no I'm chão. going to make a puddle of tears. E aí então Deus vai olhar para isso, And then God is going to look at that. vai falar: "Nossa, coitado do meu filho, vou responder ele." Poor child of mine. I'm going to Essa é a answer. oração fervorosa? Is that the fervorous Não, prayer? de forma No. alguma. No way. Primeiro porque Deus não responde a oração sua Because God does not answer your prayer baseado nessas coisas. based on these things. Ele responde a sua oração baseado no sangue do Senhor Jesus. He answered his prayers based on the blood of Christ. Por causa do sangue você tem acesso ao trono. It's because of the blood that you have access to the throne. E ao trono da graça, assim, a fim de receber graça sobre graça. It's the throne of grace so that you can receive grace over grace. Então, que oração fervorosa é essa, So pastor? what kind of fervorous prayer is that? Eu gostaria que você abrisse o livro de Tiago, I'd like you to open James capítulo 5, verso 17. 5:17. Aqui Tiago vai mostrar para nós qual a oração fervorosa. Here James is going to show us what kind of Em outras fervorous palavras, a prayer we're oração talking about. poderosa. A powerful prayer. A Bíblia começa dizendo o seguinte: Elias era homem sujeito The Bible says Elijah was a human aos being, mesmos sentimentos even as we are. que nós. Ou seja, ele era como eu e você. Elijah was like you and me. Deixa eu só fazer uma pesquisa aqui. Você sente medo de vez em quando? Do you feel fear every now and then? Quando você pensa no futuro, você fica assim: nossa, e agora? When you think about the future, are you like, oh, what's going to happen now? Se vem alguma notícia exterior If an exterior que pode news te afetar, você já fica preocupado? comes to you, are you affected by that, by bad news? Acontece com alguém aqui? Does it happen to anybody here? Elias também sentia essas coisas. Elijah felt things like that. Em also. determinados momentos, nós sentimos essas coisas. And sometimes we feel that as well. Você já sentiu assim que você ora e parece que não acontece as coisas? Do you feel sometimes that you pray and things will just Parece que not Deus não happen? responde? Já aconteceu com alguém It aqui? seems that God is not answering. Elias sentia essas coisas. Elijah felt like that. Porque ele era homem semelhante a mim e você. Ele não era um homem especial, era como a gente. Because he was a man just like us. É gente da gente.
Elias era gente da gente. Ou seja, sentia o que você sente. So Elijah would feel what you feel. Os temores que você tem, ele também tinha. What you feared, he also feared. As fraquezas que você tem, ele tinha. Your weaknesses. E a Bíblia está he had dizendo those para as nós well. aqui. And the Bible is telling us. E orou. Ele fez o que, irmãos? He Orou. prayed. Orou. He prayed. Interessante que orar é uma coisa simples. É só você abrir sua boca. It's interesting that praying, it's something simple. You just Crendo. open your mouth, Crendo believing no Senhor in the Jesus. Lord Jesus. E a Bíblia fala que ele orou, vírgula, com o quê? And the Bible says Com that instância. Em outras versões, como a minha aqui, que eu salvei no meu esboço, com fervor. he prayed earnestly, in other words, with favor. Com fervor. Fervor. Com fervor. With fervor. A Bíblia vai definir para nós aqui, então, agora, qual é a oração fervorosa. So the Bible will define here for us what is a fervorous prayer. Vamos lembrar 2 momentos de oração de So let's Elias. try to remember 2 times that Elijah prayed. Você lembra que ficou 3 anos e meio sem chover sobre a terra? Do you remember the time where there was 3.5 years with E a no Bíblia rain? fala que ele foi e fez o quê? And the Bible says that what did he do? Ele fez o quê? Cadê os crentes que lêem a Bíblia? Ele fez o quê? He prayed. Orou. Quantas vezes ele orou? Alguém How lembra? many times? Do you remember? Fala comigo, 7 vezes. 7 times. Orou 7 vezes. He prayed 7 times. Ele insistiu 7 vezes, até He que insisted choveu. until it rained. Mas não é essa oração que Deus está chamando de oração fervorosa. That is not the type of fervorous prayer that God is talking about. Porque se eu fosse definir uma oração fervorosa para você, Because if I were to define sem a fervorous conhecer a prayer Bíblia, without knowing the Bible, eu iria dizer que a oração fervorosa I would say that que é a que Elias fez para chover. it's the prayer that Elijah prayed so that it would rain. Olha só, ele orou com fervor para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses e não choveu. Vamos ver em que momento ele orou então para não chover? So let's see what time he prayed so that it would 1 not rain. Reis capítulo 17, verso 1. 1 Kings Verso 17, 17, capítulo 17, verso 1. chapter 17 verse 1. Essa é a oração fervorosa que o fervor- apóstolo Tiago está dizendo aqui no texto bíblico que Elias fez. This is the fervorous prayer that Elijah prayed. Olha o que diz o texto. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, perante cuja face eu estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Now Elijah the Thisbite from Thisbite in Gilead said to Ahab, as the Lord, the God of Israel, lives, whom I serve, there will be neither dew nor rain in the next few years except at my word. Essa é a oração fervorosa de Elias. That is the fervorous prayer of Uma Elijah. declaração de fé. A declaration of faith. Uma frase de fé que ele liberou. A phrase of faith that he delivered. Quantas vezes ele orou para não chover, irmãos? How many times did he pray so that it would not rain? Uma frase. Just one phrase. Se você fosse orar agora para não chover sobre a terra, quantas vezes você ia orar? If you were to pray so that it would cease the rain on earth, how many times would you pray? Primeiro você ia falar assim, não, vamos fazer um jejum, pastor. First you would say, oh, we're going to do a Vamos reunir a fasting. igreja. We're going to get all the church together. Vamos ficar 24 horas orando. Let's stay for like 24 Elias hours fez o praying. quê? What did Elijah do? Ele apenas declarou. He only declared. E você não fala ele, você não vê ele pedindo ao Senhor. And you don't see him asking God. Não, você vê ele falando da parte do Senhor. You see him saying from the word of God. Você não vê ele clamando ao You Senhor. don't see him crying out to the Lord. Então a oração fervorosa que Deus espera de mim e de você So the fervent prayer that God expects from you and me, é uma confissão de fé. it is a confession of faith. É uma declaração de fé. Declaration of faith. É você falar da parte de It's you Deus. talking from the É você falar from as God. circunstâncias. It's for you to tell the Você circumstances. vai perceber que na vida de Jesus isso fluía muito. You're going to understand that in the life of Jesus, this would flow a O lot. Senhor Jesus praticava isso The constantemente. Lord Jesus would practice that a lot. Sabe, a vida e a morte, diz Provérbios, estão no poder da língua. The life and death, says Proverbs, is in the power of the Da tongue. sua boca pode fluir a vida, From your mouth, mas também pode fluir a morte. there can life and death Então, can o flow segredo out of it. todo Deus colocou nos seus So lábios. the secret is in your lips. A Bíblia diz também que se você crer The Bible says that if you believe com o coração with your heart e confessar com a sua and you boca, confess
confess with your mouth, você vai ser salvo. you're going to be saved. Como que a fé então expressa? How does faith express itself? Ela expressa falando. It is expressed by... O que Elias, words. homem semelhante a nós, So Elijah, a man like you and me, foi aqui destacado por Deus no livro de Tiago, he was highlighted in the book of para nos James mostrar o que é uma oração fervorosa, to show us what is a fervorous prayer, para nos ensinar to teach us a orar como ele ora. to pray like he prayed. Como ele ora então? How does he pray? Você vai ver que Jesus fazia as mesmas orações. Jesus would pray the same way. Vou te dar um exemplo. I'm going to give you an example. No dia que Jesus viu o cego, The day that Jesus saw the blind man, antes de curar o cego, before healing the blind man, sabe o que ele fez? what did he do? Uma confissão de fé. A confession of faith. Ele fez uma oração fervorosa. Would pray fervorously. Sabe o que ele falou? You know what he said? Eu sou a luz do mundo. I am the light of the world. The world. Volte a ver. Come back and see. No dia que ele foi multiplicar o pão, The day he was going to multiply the bread, ele fez uma oração fervorosa. he prayed fervorously. Antes, Before, ele diz o quê? he said, Eu sou I o am pão da vida. the bread of life. No dia que ele foi ressuscitar Lázaro, The day he was going to resurrect Lazarus, 4 dias, 4 days, morto, dead, já fedendo. already stinking, O que ele diz? what did he say? Eu sou a ressurreição e a vida. I am resurrection and life. Você percebe que antes que o milagre aconteça, See, before the miracle happens, há uma oração fervorosa por detrás. there's a fervorous prayer behind Antes it. que o milagre aconteça na sua vida, Before the miracle happens você tem in que your life, aprender a falar o que Deus fala. you need to learn to speak what God E o que says. Deus fala é a sua promessa. And what God says is your promise. Quais são as promessas de Deus? What are the promises of Você é a God? luz do mundo. You are a light of the world. Você é a luz do mundo. Você é You o are sal the light nessa of the terra. world. You are a salt of this Então, earth. antes de você pregar a palavra, eu sou o sal nessa terra. So before you preaching, Quando you você say, abrir sua "I boca am-" para falar com alguém, vai salgar aquela pessoa. when you talk to somebody, it's gonna Você vai encontrar alguém que está em trevas. You're gonna find somebody who's Você in vai aconselhar essa darkness. pessoa. You're gonna talk Eu to that sou a person. luz do mundo. You're gonna say, Na hora que você abrir a boca, luz vai vir naquela pessoa. "I Ela am vai the sair light das of the trevas. world." They're gonna leave darkness. Sabe, eu não sei se você sabe, mas o Senhor te enviou para ser libertador. The Lord sent you to be a deliverer. Ah, o Senhor te trouxe aqui também para ser aquele que desfaz as obras de He Satanás. brought you here to undo the works É of por the isso que você é devil. um demonicida. You're a demon Traduz- killer. traduz Slayer. isso. A demon slayer. There you go. Não tem inseticida? Nós somos demonicidas. Nós chegamos, os demônios saem. Yeah. Traduz aí, irmão. You're like the the rat poison, but not for rats, for demons. There you go. Amen. Então, aonde você chega, So where you get, anywhere you get, você expressa aquilo que você é. you express what you E a are. maneira que você expressa o que você é, And the way you express é what you are declarando uma oração fervorosa. is declaring a fervorous prayer. Milagres precedem a oração fervorosa. Miracles precede a fervorous prayer. E a oração fervorosa nada mais é And the fervorous prayer do que uma declaração de fé. is a declaration of faith. Uma declaração de fé A declaration of faith é a declaração daquilo que Deus já disse a você. is a declaration of God already said about you. E você pode dizer hoje. That's why you can say Vamos fazer uma today, confissão juntos agora? let's make a confession here together. Eu vou pedir para você levantar. I'm not going to ask you to Não estou stand acabando up. a palavra, não. I'm not done Eu vou pedir yet. para você levantar aí onde você está agora. Oh, so stand up, please. Como é que nós vamos fazer essa declaração de fé com você traduzindo? How are we going to do this with you translating? How many people here just understand English? Awesome. Hã? 10? Aleluia. Sim. Amém. Feche seus olhos. Close your eyes. Nós vamos fazer uma declaração, uma oração fervorosa agora. We're going to make a declaration here, fervorous prayer. Você vai repetir o que eu vou dizer. You're going to repeat what I'm going to say. Fala assim: eu sou I am um filho a child, muito amado. very loved. Eu sou I am altamente highly abençoado. blessed. Eu sou I am aquele the one que produz who produces luz light
luz light nas trevas. in the darkness. Eu sou I am aquele the one que desfaz who undoes as obras the works do diabo. of the devil. Por onde eu for, Wherever I go, o Senhor the Lord me dá gives me por herança. by inheritance. Aonde eu ponho as minhas mãos, Wherever I put my hands, prospera it's going to na be prosperous presença in the presence do Senhor. of the Lord. O Senhor The Lord é a minha rocha, is my rock. é a minha fortaleza, It's my fortress. é o meu socorro. It's my O Senhor the Lord há de conduzir will os conduct meus pés my feet para possuir to possess a sua herança. his inheritance. O Senhor The Lord já me deu already gave me saúde, health, vigor, vigor, força. strength. Por isso eu sou That's why I am curado, healed, abençoado, blessed, transformado transformed por meio da by palavra the word e do Espírito. and the Spirit. Aleluia. Hallelujah. Glória a Deus. Senta. Pode se assentar. You can sit down now. Sabe, o Senhor Jesus, ele praticava a oração fervorosa. The Lord Jesus practiced E fervent ele fazia prayer. isso para nos ensinar. So he would do that to teach us O que ele fazia normalmente? what he would usually do. Ele falava as circunstâncias. He would tell the circumstances. Ele falava as coisas. He would say to the things. Por exemplo, Jesus conversou com a árvore. For example, Jesus talked to a tree. Na verdade, ele declarou a He árvore. declared the tree. O que ele fez? What did he do? Que você seque desde a raiz. May you dry out into your roots. E no outro dia, quando os discípulos passaram com ele, And the other day when the disciples a were figueira havia secado. there, the fig tree was dried out, had dried out. Quando eles estavam no barco, When they were on the boat, a tempestade estava assolando o barco e as ondas. the storm was hitting the boat. O que ele fez? Ele foi orar, Pai, por favor, em nome de Jesus. Foi isso que ele fez? Did he pray? Não. No. Ele apenas disse as He circunstâncias. just told the circumstances. Ele disse a tempestade He told the e ele storm. disse as ondas do mar: He said to the waves, aquietem-se. be quiet. E a Bíblia fala que houve bonança. And the Bible says that they O quieted que o down. Senhor está te ensinando hoje, What filho? is the Lord teaching you today? Ele está te ensinando a orar de forma fervorosa. He's teaching you to E como pray in é a orar de fervorous forma prayer. fervorosa? And how is that? É falar as circunstâncias da parte de Deus. Is to talk to the circumstances. É falar as circunstâncias. To talk to the Na circumstances. sua casa está tendo muita confusão? Is there a lot of tribulation in Em your nome house? de Jesus, In Jesus' name, haja bonança na minha casa. there be peace in my house. Haja tranquilidade no meu There casamento will be agora. tranquility in my marriage. Haja paz sobre a vida dos meus There will filhos. be peace Haja on my harmonia no meu children's trabalho. life. There's going to be harmony Haja in my work. prosperidade There's going to be prosperity no meu trabalho. in my work. Que portas se abram hoje. Let the doors Você open percebe today. que a oração You see? fervorosa é a oração de fé. The fervorous prayer is the faithful prayer, the prayer with faith. Vocês estão comigo, gente? Are you with me? Marcos capítulo 11, verso 23. So Mark 11:23. Eu tenho até que horas? 3:25, aleluia. Eu só ele que eu ouvi, então eu acho que é isso. I heard 3:25 p.m. Marcos 11, 23 diz o seguinte: So Mark, porque em verdade eu vos afirmo, truly se I alguém tell you, disser a este monte, if anyone says to this mountain, ergue-te e lança-te no mar, go throw yourself in the e não sea, duvidar no seu coração, and does not doubt mas in their crer heart, que se fará, but believes o que diz? O que diz? O que mesmo? that É o they que pensa? say, É o que acha? is it the one who thinks? O que diz? It's the one they say, Assim será com ele. it will be done for them. Por isso você tem que aprender a falar as That's why circunstâncias. you need to learn to speak Processo imigratório. the Em imigratory nome de process. Jesus eu te comando In Jesus' agora. name I command you, Seja aprovado. be approved. Passe as mãos corretas. Go through the right hands. Em o nome de In Jesus. Jesus' name. E eu estou orando aqui a respeito de alguém. And I'm praying here about somebody. Sabe? Você tem que aprender You know, you a need to learn fazer a declaração de fé. to declare with faith. Esse é o primeiro tipo de oração. That's the first type Eu ainda of quero falar de prayer. mais dois. And I want to talk about two other types. Por isso eu tenho até 3 aí. That's why 3 e I have until 3:25 25. p.m.
Segundo tipo de oração, a oração de petição. The second type of prayer is the petition Você prayer. deveria pedir muito a Deus. You should ask a E é lot impressionante to a quantidade de versículos que o Senhor Jesus, God. It's incredible how many verses we can see the Lord Jesus dizendo a nós para orar. telling us to pray. Ele diz, ó, você vai lá e pede. E se não acontecer, você vai lá e bate, né? E você vai lá e insiste. Você percebe que Jesus está o tempo inteiro te motivando a orar? Can you see that the Lord Jesus is always inviting us to pray, to ask, Certa vez to os discípulos, insist. vendo os fariseus orando, One time the disciples saw the Pharisees e vendo praying, também os discípulos de João Batista orando, and also seeing the disciples of John the Baptist chegaram em praying, Jesus e falaram, Senhor, ensina-nos a they orar. got to Jesus and asked him, can you teach us to pray? Você vai ver que a marca registrada do Senhor é oração. You're going to see that the trademark of the Lord is prayer. Jesus pregava, Jesus would pray, palavra. would preach. Jesus, depois de pregar, sabe o que ele fazia? After he preached, Orava. he would pray. A Bíblia fala que ele passava a noite orando, The Bible said that he would spend ia para os all lugares night praying. onde ele ficava sozinho orando. He would go to the places of solitude Ele praying. convidou os discípulos dele a orar junto com ele. He invited the disciples to come pray Ou seja, a with vida him. dele é a vida de oração. So his life was a life of prayer. E a história do homem de Deus And the story of the man of é a God, história da oração respondida. it's the story of the answered prayer. Eu não sei se você já leu a Bíblia, mas até a respeito de você ele já orou. I don't know if you ever read the Bible, but even Jesus about já you, he orou a prayed. respeito de nós. Jesus already prayed about us. A gente nem havia nascido We ainda, weren't even born yet, mas ele já via, já nos via. but he already E por saw nós us, já intercedia. and he would intercede E hoje for nós estamos us. aqui como resposta da oração de And Jesus. today we're here as Jesus. Outra coisa que você answered pode prayer. declarar a seu respeito é que você é a resposta de oração de Jesus. So you are the answered prayer. of Aonde você Jesus. chegar, você é a resposta de oração de Jesus. Wherever you get to, you're the answered Eu não sei se prayer você of sabe, Jesus. mas até agora nos céus a Bíblia fala que o Senhor está intercedendo por nós. So until this day, the Lord is still interceding for E existe algo a respeito do Espírito Santo que a Bíblia diz também que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. us. And he intercedes for us very fervently. Olha, filho, se Deus está orando, If God is praying, o que você está fazendo ainda que você não está orando? what are you doing there that you're not praying? Se até Jesus está orando, If even Jesus is praying, se até o Espírito Santo está orando, if even the Holy Spirit is praying, por que a igreja não está orando? why isn't the church praying? É tempo de orar. It's time to pray. A oração fervorosa, The fervent prayer, mas também a oração de petição. but also the petition prayer. Esse texto de João, capítulo 16, verso 23, So in John 16:23, nos conta muito por que nós não temos nada ainda. tells us a lot about why we don't have Olha o que o things. Senhor Jesus diz. Naquele dia, nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedis alguma coisa ao Pai, Ele vos-la concederá em meu nome. Traduz. João 16, 23. On that day, nothing you will ask. In truth, I tell you, if you ask for anything from the Father, I will give you in my name. Verso 24. Verse 24. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Until this point, you have not asked for anything in my name. If you ask, you will receive, so that your joy will be complete. Sabe por que muitas vezes nós não temos as coisas? You know why we don't have things sometimes? Porque existe uma maneira de se possuir a sua herança. Because there's a way to possess your inheritance. Eu não sei se você sabe, mas todas as bênçãos do Antigo Testamento I don't know if you know this, but all the blessings in the estão Old reservadas a Testament nós como herança. are reserved for us as inheritance. São suas. They are yours. E a maneira de você as receber And the way for you to receive them é por meio da oração, is through prayer, da confissão pela fé. confessing by faith, É pedindo. is asking. E Jesus está dizendo, nada tendes até agora, porque você não tem pedido. And Jesus is saying, you don't have Pede. anything because you didn't ask. So ask. É como se ele estivesse dizendo, pelo amor de mim, pede. It's like he's saying, for the love of me, ask. Pede e você vai receber. Ask and you will receive. E aí ele vai usar uma lógica espiritual. And he's going to use a spiritual logic.
Primeira lógica que você vai ver na Bíblia sobre isso The first logic you're going to see in the Bible é que se Deus não poupou o seu próprio filho, is that if God did not withheld his only ou seja, Ele son, não reteve o seu filho, que é a maior de todas as he bênçãos, didn't keep his only son, who's the o que biggest of dirá blessings. das outras bênçãos que são pequenas demais? O que é um carro comparado com Jesus? What is a car compared to O que é uma Jesus? casa comparado com What Jesus? is a house compared to Jesus? O que é um green card comparado com Where Jesus? is a green card O compared que é uma to Jesus? provisão financeira comparado com o Senhor What Jesus? is a financial provisioning compared to Jesus? Se o pai não poupou o próprio filho, Ele não vai te dar a provisão da sua semana, pelo amor de If the Deus? Father didn't keep his only son, Essa é a he's not primeira gonna give lógica. you. Segue a lógica do céu, pelo amor de Deus. Follow the logic of heaven for the Mas love of Jesus God. continua dizendo outra coisa. But Jesus continued to say, Se um filho pede a um pai pão, o pai lhe dará pedra? if the son asks for bread, will the father Ou give uma a serpente? stone or a serpent? Se vós sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, If you who are bad know how to give things to your quanto children, mais o vosso Pai Celestial não vos dará todas as outras coisas. much more the celestial Father will give you all Meu things. Deus. Sabe, você tem um universo inteiro You have an entire universe de portas abertas na presença do Pai para você pedir. of open doors in the presence of the Lord to ask. Você deveria orar muito, filho. You should pray a lot. Em todo o tempo, como diz o all the apóstolo time, Paulo. as Pastor Paul Sem said, cessar. without ceasing. Sabe, essa é a maneira então que o Senhor está nos estimulando a pedir. That is the way that the Lord is inviting us to pray. Até a ansiedade To você ask. vence orando. Even anxiety, you Filipenses overcome 4, it 6 diz: praying. não andeis ansiosos por coisa alguma. Don't be anxious for anything. Vira pro irmão que está ao seu lado aí. Eu gosto de fazer isso porque te faz lembrar que você está na vida da igreja. So tell the person next to you, Fala para ele, não anda ansioso não, irmão. tell them, don't be anxious. Ora, Pray, pede, ask, que você vai receber. you will receive. Olha Filipenses dizendo, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Don't walk anxious about anything. In everything, however, be known before God your petitions by the prayer and you're asking with thanksgiving. Preste atenção, por que o apóstolo Paulo está dizendo isso aqui? Primeiro, Why is the Apostle Paul saying here? essa é a chave First, para vencer a this ansiedade. is the key to overcome Ore, anxiety. ore. Pray. Eu não sei se você sabe, mas as enfermidades hoje, desse século, Infirmities today of this elas são century, causadas por duas coisas: they're caused by two things: ansiedade anxiety e and estresse. stress. Ansiedade Anxiety e and estresse. stress. Como que você vence a ansiedade e o So estresse? how do you overcome those things? Por meio da oração. By prayer. E aí ele continua dizendo, súplica. O que é a súplica? É a perseverança na oração. So you need to persevere in prayer. É o pedir, dar-se-vos-á. Buscar, achareis. Batei e abrir-se-lhe-á. A súplica então é chegar até bater. So asking, you need to ask until Mas- it's answered. Your prayer is answered. Mas ele encerra dizendo com ações de graças. With thanksgiving. Eu vou te ensinar a fazer oração. So I'm going to teach you to pray. Você vai pedir. You're going to ask. Depois de pedir, você já vai agradecer. And after you ask, you're ready Porque essa é a maneira correta de to orar. give thanks. Because that's the right way to pray. Eu fico imaginando Daniel. I imagine what Daniel's life was. Senhor, o Senhor prometeu, por meio das Escrituras, que o povo de Israel seria livre do cativeiro da Babilônia. Lord, you promised that the people of Israel would be freed from Babylon. Por isso eu oro, That's why I pray para que os recursos, that the resources, para que as portas, doors para que os nossos adversários that our enemies nos liberem agora, would free us para voltarmos para nossa so casa. that we can go back home. E eu te dou graças nesse momento, And I give you thanks porque o this Senhor moment, já prometeu, because you already e o promised Senhor é fiel para and cumprir a you're promessa. faithful to do your promise. Eu percebo que Daniel deve ter orado assim, I think that 21 Daniel dias. was praying like this for 21 days. E aí chega Gabriel e fala, And then Gabriel says, desde o primeiro dia from day one que você orou, that you prayed, que você suplicou, that you asked, que você agradeceu, that you gave thanks, o Senhor ouviu a sua oração e respondeu. the Lord answered your prayers.
Não duvide que Deus esteja ouvindo a sua oração. Don't doubt that the Lord is answering your prayers. You're listening to your prayers. Para encerrar, terceiro tipo de oração, oração em concordância. So the third type of prayer Oração em unidade, em concordância. is a prayer of unity when we agreed on Não tem como fazer esse tipo de oração sozinho. There's no way to do this alone. É a oração da igreja. It's the prayer of the church. Mateus 18:19 diz: Em verdade, também vos digo que se dois entre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai que estás nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou ali no meio deles. Coloca no 18:19, por favor. Again, truly I tell you that if two of you on earth agree about anything that they ask for, it will be done for them by my Father in heaven. For where 2 or 3 gather in my name, there I am with them. Mais uma vez o Senhor Jesus está te motivando e me motivando a orar, só que agora não mais sozinho. So once again, the Lord is inviting you to pray, but not alone. Ele está nos motivando a orar juntos. He's inviting us to pray together. E Ele está dizendo que quando nós orarmos juntos, em concordância, And He's saying when we pray in agreement, primeira coisa, the first thing, Ele vai estar no nosso meio. He's going to be in our midst. Segunda coisa, The second thing, o Pai mesmo vai responder você naquele exato momento. the Father will answer you at that very moment. Eu fico pensando, que limite há para nós então? So what is our limitation? O que é difícil demais para você hoje? What is too difficult for you today? Porque o Senhor está abrindo a porta aqui de uma maneira tal Because the Lord is opening such a que door não for existe us limites para Ele agir na sua vida. that there are no limits for Him to act in your life. Está tudo dependendo de uma coisa só, na Everything verdade. depends on one thing. Você crer no seu coração Do you believe in your hearts e falar com a sua boca. and speak with your mouth? Ore. Pray. Ore. Pray. Nós vamos ver que Paulo e Silas, We're going to see that Paul and em Silas, Silas em Atos capítulo 16, verso 25, in Acts 25, abra o texto bíblico. Atos 16, Acts 16, 25. 25. A Bíblia nos mostra que por volta da meia-noite, The Bible says that about midnight, só para você entender o contexto, o apóstolo Paulo e Silas, so the apostle Paul and Silas, eles haviam sido presos they were in jail e eles foram chicoteados. and they were whipped, E as costas deles, depois de receber tantos and chicotes, their backs estavam feridas, were hurt, were wounded, muito feridas. very wounded. Provavelmente ele estava com febre, They were probably feverish, com dores. with pain, E à meia-noite, um momento mais escuro, and at midnight, the darkest moment, que provavelmente a febre está mais forte. probably the fever was Por the causa das strongest infecções. because of the infections, E detalhe, ele foi colocado na cadeia, and he was put in jail no lugar mais baixo. in the lowest place. Eu não sei se você sabe, mas naquela época, o lugar mais baixo da cadeia In the lowest place of the jail, era so onde vinham as coisas da privada. it's where the stuff from the toilet would go to. Ou seja, aonde os presos defecavam, So where the prisoners é aonde ele foi colocado, na parte de baixo da cadeia. would do. E a That's Bíblia where fala they que eles put in foram jail. amarrados de pés e mãos. So they were tied in their hands and their feet. O que você estaria pensando nesse momento? So what would you be thinking at that moment Se fosse você no lugar deles? if you were in their place? Será que Deus me abandonou? Oh, did God forsaken me? Aonde que eu pequei? Where did I sin? Por que está acontecendo isso comigo? Why is this happening to me? Na tribulação, In tribulation, sejam perseverantes. be perseverance. Eles não estão fazendo isso, eles não estão questionando. They weren't questioning, Mas a Bíblia fala que eles vão fazer algo agora. but they're going to do something right now. Paulo e Silas Paul and Silas, faziam o quê? Qual que é a primeira coisa? what is the first thing? Oravam. They prayed. Oravam. Uau. Eu fico pensando, os presos da cadeia ouvindo eles orarem. I keep thinking the prisoners in jail listening to them praying, Aí de repente eles pararam de orar. and all of a sudden they stopped praying Eles começaram a cantar. and they started to sing. E o povo da cadeia deve ter pensado, esse povo é tudo doido. And the people from jail was probably thinking, these people are crazy. What are they E doing? Jesus mais cedo diz para nós algo. And Jesus
Peça porque eu quero que a sua alegria seja o quê? Completa. He told us to pray because he wanted our joy to be complete. Quem é a nossa alegria? Who is our joy? Jesus. Jesus. Essa é uma alegria que você já tem, ninguém te tira. That is a joy that you have and nobody can Mas Ele take quer que você from tenha you. uma alegria But he wants you to have a joy, a completa. complete joy. Completa. Preste atenção. Você está solteiro hoje. You're single today. Você está solteiro, mas você tem Jesus. Você está You're alegre. single, but you have Jesus. Sim. So you're joyful. Mas Jesus quer que você tenha uma alegria completa. But Jesus wants you to have Ele quer te dar uma complete joy. esposa, quer te dar um He wants marido. to give you a wife, a husband. No dia que você casar, você vai ter uma alegria The day you get married, completa. you're going to have a complete joy. Você está desempregado hoje, mas você tem alegria? You're unemployed today, but Tem, you Jesus have é sua joy. alegria. Yes, Jesus is Mas your no dia que você joy. receber o emprego novo, But the day you get hired, você vai ter alegria you're going to be a complete joy. completa. Agora eu estou traduzindo ele. Completa. Já está pregando na minha frente já. Tem gente difícil aqui. Aleluia. Então, o alvo do Senhor é que você tenha alegria completa. So the Lord's goal is for you to have a complete O Senhor joy. já é a nossa alegria, The Lord is our joy, mas Ele quer que você tenha alegria completa. but He wants you to have a complete joy. Por isso Ele fala para você orar. That's why He's telling you to Paulo pray. e Silas estavam o quê? Paul and Silas, they Orando. were praying, Orando. Mas depois de orar, eles fizeram o quê? but after praying, Cantaram they would louvores. sing Louvor. psalms. Que só canta louvor quem tem alegria completa. The only person who sings psalms is the one who has a complete joy. Agora preste atenção. Enquanto os dois, em concordância, oravam e cantavam louvores, o que aconteceu? So while the two were singing, what happened? O chão tremeu. The ground shook. As portas se The abriram. doors opened. Mas preste atenção. But pay attention. Só aconteceu o mover de Deus The move of God happened depois, não only antes. after, not before. Depois After que eles oraram. they prayed. Depois que eles oraram, portas se abriram, cadeias caíram, limites acabaram. After they prayed, the doors opened. There were no limits. Por que você está andando limitado hoje ainda? Why are you walking limited Por que você today? está aprisionado em circunstâncias Why ainda? are you imprisoned in circumstances today? Por que você se sente limitado? Why do you feel limited? Porque você ainda não orou. Because you haven't prayed yet. Porque no momento que você se levantar em unidade com seu irmão, Because the moment you raise up in unity with your brother, cadeias vão se abrir, jails would portas fall vão down, se abrir, doors will open. até mesmo seus acusadores Even your accusers vão ser will alcançados be reached pelo Evangelho. by the gospel. Sabe, hoje é o dia então de cadeias se abrirem, So today de is the portas se time abrirem na sua vida, doors to open de in your portas se life, abrirem na sua empresa. in your na sua casa. company, at your house. Hoje é o dia que o Senhor separou Today is the day that the Lord para você separated orar, for para you to você pray orar e ver o mover dele acontecer. and see His move happening. Vamos ficar de pé? So let's stand up, please. Aleluia. Feche seus olhos. Close your eyes. Quero convidar o pastor Tiago I'm going to invite Pastor Tiago here. a conduzir esse momento. Mas feche os seus olhos. Close your eyes. Eu quero praticar algo com você aqui agora. I want to do something with you today. Quero que você ore. Pray. Primeiro, faça uma oração fervorosa. First, a fervent prayer. Talvez a sua oração fervorosa Talvez a sua oração fervorosa é a seguinte: Maybe your prayer is the following. sobre a minha casa não haverá necessidade alguma. There will be no necessity over my house. Os meus filhos já estão guardados pelo nome de Jesus. My children are guarded in Jesus' O name. meu casamento está blindado pelo escudo da fé. My marriage is guarded by the shield of faith. Talvez a sua oração fervorosa é algo a respeito do seu trabalho, Maybe your fervent a prayer respeito do seu empreendimento, is about a respeito da sua vida your cristã. company, your Christian life. Eu não sei qual que é a oração fervorosa que você precisa fazer hoje. I don't know what the fervent prayer you need to do today. Talvez é uma enfermidade que está atingindo você, alguém da sua família. Maybe there's an infirmity that's afflicting you or somebody in your Ore family. fervorosamente para que saia, Pray fervently so para que that seja desfeita essa you will be enfermidade. cast out.
Talvez o seu caso não é a oração fervorosa, Maybe mas é a oração de petição. you're gonna use the petition prayer. Talvez você está querendo pedir algo para o seu pai. Peça. Maybe you want to ask for something for your father, so just ask. Não considere que seja pequeno demais, que você está incomodando seu pai de forma alguma. Don't think it's just a small thing. You're not bothering him. Deus tem prazer em ouvir seus filhos. God has pleasure in listening to his children. Ore. Pray. Ore pedindo agora ao Pai. Pray asking right now. Ore e siga a lógica do céu. Ele não poupou o filho. Pray and follow heaven's O logic. que é essa oração, esse pedido que você está fazendo a Ele? Comparado com o filho, nada. What is what you're asking compared to his Ou son? talvez o seu caso hoje é oração em concordância. Or maybe it's an agreement prayer. Você precisa que portas sejam abertas, limites sejam agora removidos e você possa expandir. You need the doors to be open and you need to expand. Então se une a mais uma pessoa agora e ore também. So get together with a brother. Eu gostaria and que nós pray. gastássemos um tempo, investíssemos um tempo em oração I'd agora. like us to invest some Esses time próximos here. 3 minutos, ore, ore, ore. The next 3 minutes, pray. Em nome de Jesus, enquanto o louvor é ministrado aqui, ore. So while they sing here a song, Quero ouvir a pray. igreja orando. I wanna Abra sua see boca. The church pray. Abra sua boca. Open your mouths. Jesus, quero declarar.